quando a gente fala de processo de execução, a gente está se referindo muito àquele processo em que, execução de quantia certa, a gente está se referindo àquele processo em que vai ter apreensão dos bens pela penhora, né? Muitas vezes não é efetiva apreensão, não é isso, né? A penhora não é apreensão, né? A penhora é separação dos bens para a satisfação da execução. E a gente está bem lastreado nesse processo que se refere à penhora. Só que quando o oficial ele cita o executado da penhora, ele dá o prazo de 3 dias para pagar a dívida. Isso está lá no 829. Né? Então, o executado é citado para pagar a dívida em 3 dias. Aí a pergunta que é feita é a seguinte: Rodrigo, e se o executado não foi encontrado? E se o executado não for encontrado? Ora, se o executado não for encontrado, a gente cai exatamente no artigo 830, que é exatamente o artigo do arresto. E o 830 fala assim: se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução. Então, o arresto, ele é penhora? Não. Não. Ele é uma pré-penhora. Ele é a indicação dos bens que serão objeto da futura penhora. Então, esse é o arresto. Então, desconfiando que aquele cara está se ocultando, e na realidade o artigo nem fala da ocultação, mas não encontrando o executado, ele vai arrestar os bens, independentemente de suspeita de ocultação. Mas, se ele não encontrou o executado, ele vai arrestar os bens. Tá? Então, o 830, o caput, fala: se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quanto os bastos para garantir a execução. E aí, nos 10 dias seguintes à efetivação do arresto, já respondo sua pergunta. O oficial de justiça vai procurar o executado 2 vezes em dias distintos. Agora sim, havendo suspeita de ocultação, ele realiza a citação por hora certa. A suspeita de ocultação é o fundamento da citação por hora certa. Agora, se o oficial de justiça procura o executado, não encontrou, então o que ele faz? Arresta logo os bens. E vai registrar a matrícula? Vai. Mas não dá nem tempo, tá? Você vai perceber, Isa, que o arresto ele se converte em penhora muito rapidamente. Tá? Ele se converte em arresto muito rapidamente. Então, o que vai acontecer lá no parágrafo 1º? Ele vai, nos 10 dias seguintes, ele vai procurar a efetivação do arresto, ele vai procurar o executado 2 vezes. Não encontrou? Cita por hora certa. E aí, parágrafo 2º, incumbe ao exequente requerer a citação por edital, uma vez frustradas as citações, o encontro do executado, frustrada a citação pessoal ou com hora certa. Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo para pagamento, o arresto se converte em penhora, independentemente do termo. Tá? Então, essa é a disciplina do arresto. O arresto é a pré-penhora, porque após a citação, ele se converte em penhora. Tá? Então, se o oficial de justiça não encontrou o citando, que é o executado, ele vai restar nos bens, vai garantir logo a penhora. Vai garantir a realização da penhora. E aí, depois disso, vai vir a citação. Citou, ótimo. Não conseguiu citar, está se ocultando, citação por hora certa. Frustradas as citações pessoal e hora certa, vem a citação por edital. Ultrapassado o prazo da citação, converte-se o arresto em penhora. Tá?
Então essa é a disciplina do arresto, né? Se eu não conseguir citar, eu disparo a medida de cautela. Qual é a medida de cautela? É o arresto. Então o arresto nada mais é que uma medida de cautela para a penhora, para que a penhora se realize. Para que a penhora se realize. Porque eu não consegui citar. Eu não estou conseguindo citar o devedor. Se eu não estou conseguindo citar o devedor, o que eu faço? Eu disparo uma medida de cautela. Qual é a medida de cautela? O arresto. E aí, já arrestei. Arrestou? Garantiu a execução? Garantiu. Tá bom, então agora vamos citar. Porque, na realidade, o processo de execução, primeiro você cita, depois você penhora. Se você não conseguiu citar, você arresta de uma vez, com medida de cautela. Tá entendido isso? A pergunta é, funciona igual para todo mundo? A princípio, sim. A única exceção é a fazenda pública, que não vai ter arresto nem penhora de bens, que tem uma forma especial de execução, tá?